Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro mês como mamãe. Eu fiz o primeiro mês como o bebê, né? Com o que eu passei com ele, desenvolvimento e tal, mas agora eu vou falar sobre sobre a mãe. Porque nasce um bebê e nasce uma mãe, né? Apesar que várias mães às vezes é de segunda viagem, já é mãe, mas é sempre uma experiência nova. Vou começar pelo parto. Eu tive cesariana. E, assim, meu primeiro filho, então, minha primeira experiência e tal, o que aconteceu? Minha cirurgia foi ótima, excelente, saí rápido do hospital, tudo certo. Minha recuperação foi muito boa. Eu senti dor. Nos 4 primeiros dias, eu tive que tomar remédio pra dor, depois que eu saí do hospital, né? Nos 4 primeiros dias depois. É porque eu sentia bastante dor. Não era uma dor insuportável, mas aquela dor de ter que tomar remédio. Então, nos 4 primeiros dias eu tive que tomar remédio. Depois de 4 dias, continuou doendo ainda um pouco, mas bem pouco. Então, nem precisou de remédio. E aí, nos primeiros dias eu também tinha dificuldade de mexer na cama. Eu tive fincadas ali onde foi feita a cirurgia até um mês. Eu tenho um vídeo falando, na verdade, que eu voltei para academia com 29 dias de cesárea. E até no dia que eu voltei para academia, eu tive essas fincadas. Não sei se é coincidência ou não, mas depois do dia que eu voltei para academia, parou as fincadas. E, gente, a melhor coisa que eu fiz foi voltar. Depois que eu voltei, parece assim que eu mudei completamente. Tanto a mente, porque a gente fica muito em casa, quanto a questão do corpo, né? Dos músculos parados, porque na gravidez eu não movimentei. Então, pra mim foi excelente ter voltado rápido pra academia. E é um conselho que eu te dou se o seu médico liberar, né? Porque, lógico, eu fiz a consulta, o meu médico analisou e viu que eu poderia voltar. Então, assim, da cesárea que eu tenho pra te falar em relação à dor foi isso. Aí eu tive os primeiros meses, aquela questão de não, o primeiro, né? De não agachar, de não pegar peso. Igual eu falei, não mexia muito na cama porque tava um pouco dolorido. Então você tem os cuidados pra ter. Mas eu achei muito tranquilo o parto, a recuperação. Tanto que eu fiz a cesárea, desde o primeiro dia eu peguei meu bebê, amamentei. Tipo assim, tem dificuldade, por exemplo, pra agachar, pra dar banho na banheira. Eu senti um pouco de dificuldade. Às vezes eu trocava ele sem ser um trocador na cama, que é um pouco mais baixo. Então, né, por causa da cirurgia, eu senti essa dificuldade. Mas tirando isso, foi tranquilo. Outra questão sobre a amamentação. A amamentação é um desafio, né? Assim, pode ser que para algumas mulheres seja muito tranquilo, mas para a maioria é um grande desafio. Então, assim, eu tive as dificuldades, tem vídeo aqui no canal falando, né? Como você ameniza o impacto, o que você faz para melhorar a questão das fissuras, dos machucados. Então, assim, minha amamentação até a primeira semana foi um pouco difícil, né? Primeiro dia não, mas aí depois do segundo dia já começa a sensibilidade, depois já começa a querer machucar. Então, assim, foi um desafio, mas tranquilo. Seguindo as dicas, foi tranquilo. Os primeiros dias foi difícil, mas depois foi muito bom. Até o ponto de falar assim, eu tenho prazer em amamentar. Porque realmente dá prazer em amamentar. Porque quando você tá amamentando, o seu corpo libera muito hormônio de ocitocina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. Então, esse negócio de falar que dá prazer amamentar é verdade, dá prazer depois que você passa pela recuperação, né? Que seu mamilo não dói mais, que tá com a pega correta, então aí se torna um prazer mesmo. Acordar à noite, gente, também é outro desafio que você tem que se adaptar a isso, que você vai acordar várias vezes à noite. Eu acho que eu já estava acostumado, porque eu ganhei o meu bebê em abril e desde janeiro eu já não dormia bem por causa da barriga, né, na gestação. Então eu já estava acostumada a não dormir a noite toda, então de acordar toda hora para fazer xixi, então assim, acaba que pra mim não foi impactante, mas quando a mãe dorme bem até o final da gestação, então ela tem que se acostumar que a partir do dia que ele nasce você vai acordar várias vezes. E não tem um limite. Às vezes você vai acordar de 2 em 2 horas, às vezes de 3 em 3 horas. Às vezes vai conseguir ficar 5 horas sem mamar e sem acordar. Às vezes ele vai ter cólica, às vezes vai ficar horas e horas acordado. Então, assim, esteja preparada para isso, mas
Você tem que fazer o quê? Descansar durante o dia. Quando ele dormir, você dormir. É fácil? Não, porque você tem a casa, né? Que nem sempre você vai ter um apoio ali. Às vezes você não pode pagar empregado, às vezes sua família não vai te ajudar. Então, nem sempre é a sua realidade. Mas se for, se esforce pelo seu bebê, para cuidar do seu bebê. Então, deixa a casa bagunçada, dorme, né? Pra você estar bem pra cuidar dele à noite. Mas, gente, também não é todo bebê que acorda muito. Tem bebê que fica horas e horas, tipo assim, sem mamar, né? Então, tem aquela questão, tem que dar mamar de 3 em 3 horas, vai ser como que o seu médico orientar. Porque ele me orientou a dar de mamar de 3 em 3 horas, mas eu não dava. Eu não acordo meu bebê pra mamar. Nunca acordei. Tipo assim, se ele acordou, eu dou, independente se for 2 horas, se foi 5 horas, tem vezes que ele ficava 5 horas direto. Então, assim, eu não acordava pra mamar. E ele, né, assim, tirando no início que ele perdeu peso nos primeiros 10 dias, mas depois ele recuperou e ficou até gordinho, né? Bastante forte. Não gordo, né? Fortinho. Então, assim, eu nunca acordei pra dar de mamar. Então, assim, depende de como você vai fazer. Então, a casa é bagunçada, então deixa ficar bagunçado, né? Foque no seu bebê. Primeiro ele, depois a casa, né? Questão também de comer. Não tinha hora pra comer, porque eu era muito assim nos meus horários, né? Acordava, 7 horas eu tomava café, 11h30 eu almoçava, 3 horas eu tomava café de novo. Eu meio que assim, meu organismo já tinha meio que o horário definido das minhas refeições. E depois que eu ganhei, acabou isso. Por quê? Eu acordava 7 horas, em vez de eu ir tomar café, eu ia dar de mamar. Então, tipo assim, eu ia tomar café, assim, lá para as 9 horas. Então, assim, o ideal é você estar bem alimentada, né? Pra você não ter que dar de mamar sem tomar café. Mas a realidade é bem diferente, né, gente? Então, eu acordava e não tinha como eu comer. Tinha dia que o meu cabelo bagunçado, eu já ia, tipo assim, primeiro eu vou socorrer meu bebê, depois que eu me cuido, né? Então, tipo assim, eu acordava, às vezes, cabelo bagunçado, sem escovar dente, sem tomar café, já ia dando mamar. E depois que eu amamentava, que eu ia, né, pro banheiro, me dar uma ajeitada, tirar o pijama, tomar café. Então, gente, assim, depois que você ganha, dificilmente você vai conseguir fazer as coisas no horário que você estava habituado. Igual, se eu tivesse sozinha em casa e eu quisesse almoçar 11h30, nem sempre eu podia, porque às vezes 11h30 ele tava com uma crise de cólica, eu tinha que ficar calmando ele, às vezes 11h30 era o horário que ele tava mamando, às vezes ele ficava horas mamando. Então, assim, não tem mais essa rotina no início, né? Depois as coisas vão melhorando. E, por último, quero falar sobre o psicológico, gente. Realmente afeta. Tem mulheres que dá depressão pós-parto, que tem muito a ver também com a suplementação, né? Principalmente de ômega 3, porque se você não suplementou bem ômega 3 na gravidez, seu bebê precisou essa demanda, o seu corpo tira do seu cérebro. Então, quando você vai ter o seu bebê, o seu cérebro já tá com deficiência, né? Dessa gordura do ômega 3. Então, acaba que você pode aumentar as suas chances de dar a depressão pós-parto. Mas o que acontece? Não é só isso. Tem a questão do psicológico, tem a questão... você vai ser mãe de primeira viagem, tem toda essa questão de você estar bem, de você se sentir bem, né? Às vezes você tá mal porque sua casa tá bagunçada, você tem que cuidar do bebê, você não consegue mais ter sua vida, porque no início você vive só pro seu bebê, então isso acaba mexendo com o seu psicológico. E às vezes seu casamento pode não estar bem, às vezes você não tem um apoio da família. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, a minha experiência, graças a Deus, eu passei bem, né? Eu suplementei bem na gravidez. Eu tive apoio, né? Minha mãe arrumou casa pra mim, fez almoço. Tive apoio em casa do meu esposo, muito apoio pra cuidar do bebê, pra arrumar as coisas de casa. Então, assim, pra mim, eu passei bem. Mas, infelizmente, não é a realidade de toda mãe, né? O que deveria ser, mas não é. Mas se você tá passando, né, momentos difíceis, saiba que é normal. E que tá tudo bem. É normal, às vezes, você não sentir aquele amor, né, avassalador, que às vezes outra mãe sentiu pelo seu bebê, e você tá acostumando com ele, né? Ele acabou de chegar pra você. Às vezes sua gravidez não foi tranquila, então assim, não se culpe, não se julgue. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E vai cuidando de você, tira esse pijama, coloca uma roupa, se cuida, penteia o seu cabelo, se maqueia se você gostar. Se você achar necessário, procura um psicólogo, desabafa com uma amiga, principalmente quem passou por isso, sabe?
né? Eu tive muitas amigas que já tinham passado por isso há pouco tempo, então, assim, elas me ajudavam muito quando eu ia desabafar, conversar. Então, assim, procure ajuda, cuide de você. Você tem que estar bem para conseguir cuidar do seu bebê. É igual aquela questão da máscara, né? Do avião. Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você conseguir ajudar o outro. E do seu bebê é a mesma forma. Você acaba se doando 100% para ele, mas você tem que também ficar bem, porque senão como que você vai conseguir cuidar dele? Então, comente aqui como está sendo a sua experiência. E é isso, gente. Pego para vocês se inscreverem no canal. Aqui eu compartilho a minha experiência, viagem, vida cotidiana. Tipo assim, eu passo coisas para ajudar você, coisas que eu passei e estou passando, tá bom, gente?